A França estava em guerra com a Espanha para ver quem seria o imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá? Se seria o Filipe II da Espanha ou se seria o Francisco I da França. E aí a guerra acabou, tá? A Espanha venceu, eu acho, não é relevante, mas eu acho que é a Espanha que ganha. E aí o que vai sobrar? A França e a Espanha vão ter mais condição de explorar a América. A Espanha já tem o território dela, mas a França não tinha território. Então a França vai começar a querer explorar a América do Norte, né? A França vai querer explorar algumas ilhas no Caribe e a França vai chegar aqui no Rio de Janeiro, com um outro problema. Qual que era o problema na França? Na França, como o rei não tinha grana para financiar essas viagens, a iniciativa privada começa a organizar expedições para fazer contrabando e pirataria. Nós temos um pirata absolutamente célebre da França, que é um cara chamado Angot, tá? Angot. Não tá aqui. Tá aí Tá aqui no chat. Angot. O Angot tinha uma nau, um barco, né, chamado Peregrina. E essa nau ele mandava para cá, vinham aqui, fazia comércio com os índios, né? E os índios, eles tinham duas questões. Primeiro, eles não sabiam muito bem quem que era português, quem que era francês. Né? Não tinha essa compreensão, porque o idioma é parecido, o jeito de vestir é parecido. Os dois são igualmente estranhos para o indígena, então o cara fala, eu sou francês, eu sou português, né? Mais ou menos a gente olhar para sei lá, para um coreano do norte, um coreano do sul, um chinês e um coreano. Eu, pelo menos, não vou olhar a foto dos dois e falar, não, né, eu não entendo nem o coreano, nem o mandarim, então, para mim, o que um está falando e o que o outro está falando é muito semelhante. Para eles são absolutamente diferentes e não se gostam, mas para mim, eu não vou saber reconhecer. E a situação do indígena é essa. O cara olha... E pro indígena também que se lasque se é português ou se é francês. O indígena também estava preocupado. Então começa a haver um comércio que os portugueses vão chamar de contrabando. Tá? Que os portugueses vão chamar de contrabando. Mas ninguém mais. Né? Os indígenas não, e os franceses muito menos. E essa nau peregrina uma vez estava lá num porto na Itália e foi quase causou uma guerra por causa disso, porque ela parou num porto na Itália e parou no porto do lado de um navio português. E os dois tinham absolutamente os mesmos produtos, quer dizer, tinha papagaio em gaiola, tinha pau-brasil, tinha pele de onça, quer dizer, era o mesmo produto, era a mesma coisa, quer dizer, vinham absolutamente do mesmo lugar. E aí o português olhou e falou, porra, que palhaçada é essa? Né? E aí gera um puta estresse, porque o rei de Portugal vai querer detonar o rei da França, mas o rei da França vai falar, cadê? Cadê o testamento de Adão? Escreve essa frase. Cadê o testamento de Adão deixando metade do mundo para os portugueses e metade do mundo para os espanhóis? Enquanto eu não vir o testamento do Adão, eu não vou reconhecer isso aí. Então, quer dizer, morram. Eu vou lá, vou fazer comércio. Entendeu? Então tinha isso, né? Essa invasão. Os portugueses até desistiram de fazer as expedições guarda-costas porque não dava resultado. Estavam gastando uma grana preta e não estavam conseguindo fazer. Né? Então não tinha, né? E aí então os franceses fazendo esse contrabando, fazendo pirataria, né? Ou seja, roubando os navios portugueses e essa várzea. Só que na França tem um outro problema, muito importante, o problema religioso. Qual que é o problema Tem gente que está no Instagram e não está prestando atenção na aula. Qual que, qual que é o problema na França naquele momento? Aqui, professor. O problema na França naquele momento era... O que aconteceu? Que mudou? Alguém saiu? A Tamires.
Ah, Tamires. O que houve? Ela caiu? Será? Era ela que estava com a internet ruim? Não, era a Paula, né? Tá durando. Não elogia, não. Ixi, Maria. Então, qual foi a situação? Na França eles tinham um problema religioso, como em boa parte da Europa. Então, desde a reforma religiosa, que eu vou ter diversos cristianismos, vai aparecer esse perrengue, que são as guerras religiosas dentro da França. Então, um grupo de huguenotes, né, de seguidores do protestantismo, vão fugir de uma França que está matando o protestante. E aí os caras vão olhar, vão falar, bicho, vamos pra América. Porra, vamos pra América, vamos lá. Não tem ninguém, e não tinha os indígenas, não tinham portugueses, ninguém dominava essa religião. E os caras vão justamente aí, né? Aí falando pra Paula e pra Luanda, que estão no Rio de Janeiro, né? A Camila e a Carla não me lembro. Mas que estão no Rio de Janeiro. E aí vão fazer esse território, né, chamado França Antártica, que vai durar 12 anos. O capitão Villegagnon é o líder da França, vai estabelecer aqui, vai construir forte, vai começar a fazer a cidade do Rio de Janeiro e vai ser expulso pelo Estácio de Sá, né, pelo governador-geral Estácio de Sá, pelo capitão Estácio de Sá, que era sobrinho do Mendes Sá, né, que era o governador-geral. Então aí nós vamos ter essa situação. Só vou destacar a atuação do padre Manuel da Nóbrega, porque o padre Manuel da Nóbrega, ele estava pistola com os jesuítas. Ele é um dos padres mais importantes da história do Brasil, na catequização dos indígenas. Então, se você olhar do ponto de vista dos portugueses, ele é um herói. Se você olhar do ponto de vista dos indígenas, ele é um grande chefe do processo de aculturação dos indígenas. Mas o padre Manuel da Nóbrega, ele estava pistola com a Igreja Católica, porque ele percebeu que a Igreja Católica estava explorando os indígenas. Então ele falou, nego, quer saber, eu vou embora, vou romper. E foi catequizar indígena, viver como cristão católico com os indígenas, mas meio que rompeu com a igreja. Rompeu, né? Deixou de prestar tanta conta para a igreja e tal. E ele tinha o padre Anchieta, né, como grande pupilo. Então o Mané da Nóbrega, ele fica sabendo que tem franceses, e ele não dá muita bola pro fato de haverem franceses no Rio de Janeiro, né, que virá a ser o Rio de Janeiro. E aí, só que aí os caras falam, mas padre, eles são protestantes. Quando Manuel da Nóbrega sabe que os franceses que estão lá são protestantes e não católicos, ele fica louco e pega os indígenas, que ele tinha larga influência, sobre quem ele tinha larga influência, e leva os indígenas justamente para expulsar os franceses. Tudo bem? Então, vem, né, os índios tamoios, né, aqui expulsar os franceses do litoral. E os franceses tinham outros indígenas, né, do lado deles, mas a confederação chamada, né, dos tamoios, a grande comunidade dos tamoios vai ajudar os portugueses, e aí vão expulsar os franceses. Depois de 12 anos os franceses vão embora, e ali vai começar a tal da cidade maravilhosa. Mas os franceses não desistem. Por que eles não desistem? Porque eles vão sair dali, eles vão lá para o Maranhão fundar a França Equinocial. Só que no Maranhão, olha que interessante, quem manda essa exploração é o Luís XIII, eu acho, da França, rei da França. E é por isso que vamos fundar a cidade de São Luís, né? Hoje capital do Maranhão. Também vão ser expulsos 3 anos depois, quer dizer, não deu certo, né? Não deu certo. Eles acharam que conseguiriam, porque foi justamente num período que a gente vai ver numa outra aula, que Portugal e Espanha eram um único país, né? Por é o período chamado da União, é o período da chamada União Ibérica, né? Em que eu tenho os dois países da Península Ibérica, Portugal e Espanha, juntos, justamente
unificando seus territórios com um rei espanhol, não com um rei português, né? Mas a gente vai ver isso num outro momento. Também tivemos invasões inglesas com ataques de piratas e corsários. Qual que é a diferença do pirata para o corsário? Alguém sabe, hein? O pirata é aquele cara que rouba pela iniciativa dele. Ele rouba para ele enriquecer. Esse é o pirata. A atividade corsária significa que um rei contratou um pirata para roubar para ele. Entendeu? Então, um corsário, a atividade corsária é a atividade de uma pessoa que vai se apropriar de riquezas que pertencem a um outro país em benefício de um determinado rei. Então, o rei da França paga um pirata para roubar as riquezas de Portugal e levar para a França. Aí chama-se atividade corsária. Por quê? Porque quando é crime da iniciativa privada é terrível. Quando é crime do Estado, aí a gente precisa dar um nome mais bonito, né? Quando a gente prende, né? Dependendo de quem a gente está prendendo, é um traficante, né? Quando é o filho da desembargadora que está transportando droga, é um contraventor, né? Então a gente vai mudar a palavra aí, mas é a mesma coisa, né? Um pirata e um corsário, a coisa é a mesma. É o roubo de mercadoria que pertence a uma pessoa por outra. Quando é de uma pessoa para outra, é pirata. Quando é um rei que mandou, é atividade corsária. Aí é diferente, tá? Invasões inglesas nas cidades litorâneas, Santos e Recife, especialmente. Santos, porque já tinha um pouco de porto ali, porque, né, já tinha uma baía mais favorável, uma questão geográfica mais favorável, embora o porto de Ubatuba fosse bastante importante naquele momento. E Recife, que era o grande porto exportador o grande porto exportador de açúcar. Por isso o porto riquíssimo, tá? Um porto importantíssimo. Mas o que é a União Ibérica, então, que apareceu 3 vezes nos últimos slides? A União Ibérica é esse momento. Portugal tem um rei chamado Dom Sebastião. Cai literatura na prova da UERJ, no EQ? Eles passam um livro pra gente ler e vão fazer questões em cima dele. Ah, tá. Que os livros são Policarpo Quaresma e 1984, né? Mas 4 redações. Na literatura ficou muito marcado esse período chamado do sebastianismo. Qual que é a questão? Portugal tinha um rei chamado Dom Sebastião, que foi rei muito jovem, né? E o Dom Sebastião resolveu, em 1570 e porrada, continuar as cruzadas. Ele falou, não, eu vou invadir a África e da África eu vou até a Palestina porque eu vou bater nos muçulmanos. O negado olhou para ele e falou, mas Sebastião, cruzada, cara, ninguém mais fala disso, cruzada, para. Ele falou, não, porque Deus me chamou e tal. E é um sentimento de Deus mesmo, né? Não é outra coisa. E aí ele vai para a África. Só que o cara me chega na África com 24 anos, solteiro, sem filho, decide por bem ir para a batalha. Morre o lazarento. Morre. Né? E pior, morrem e não acham o cadáver, e não acham o cavalo, e não acham a coroa, não acham nada, o nego desaparece, tá? O nego desaparece simplesmente. E aí ferrou, porque sumiu o rei, 24 anos, solteiro, sem filho, quem que é o próximo rei? Puta, vamos pegar a árvore genealógica, você abre a árvore genealógica, tem esse cara aqui, Dom Henrique. O problema, legal, Dom Henrique, cadê Dom Henrique? Puta, Dom Henrique estava com 78 anos naquele momento. Alguém com 78 anos em 1578 é mais ou menos alguém de 98 anos hoje.
Quer dizer, alguém que está para lá do bico do corvo, alguém que os filhos morreram, os netos morreram, é uma loucura, né? E aí tá bom, então é do Dom Henrique, daí pega Dom Henrique, tá bom. Só que, óbvio, né? Quando coroaram Dom Henrique, Deus acho que lembrou que tinha esquecido de chamar Dom Henrique, e matou Dom Henrique, falou, Dom Henrique, o senhor tá aí ainda? Vem pra cá. E Dom Henrique morre 2 anos depois. E com Dom Henrique morrendo 2 anos depois, vai ter uma situação que é, bom, agora nós vamos ter que pegar algum outro cara. E quem? E não tinha. Não tinha, porque todo mundo tinha morrido, literalmente. Quem que vai sobrar? Um sobrinho do Dom Henrique, que era um tal de Felipe. O problema é que esse sobrinho do Dom Henrique era rei da Espanha. Então ele vai invadir Portugal. Entendeu? Ele vai invadir Portugal com o apoio da nobreza portuguesa. Os comerciantes portugueses vão ficar pistola, mas ele vai invadir Portugal e vai começar a governar. Tudo bem? E vai começar a governar. E vai dizer um rei, uma coroa e 2 reinos. Quer dizer, olha, eu não vou querer misturar muito as coisas. E aí as possessões portuguesas passam a ser da Espanha. Tá certo? E aí olha o tamanho do poder do Felipe II. Você acha que ele tinha preocupação do que queria comprar no supermercado ou dava pra fazer a compra tranquilo? Tava mais tranquilo, né? Não tinha muita essa angústia, né? Não estava dependendo do resultado da loteria. O cara vai ter tudo isso aqui. Tá? O cara vai ter tudo isso aqui. E aí, com tudo isso, né? Com tudo isso, a União Ibérica começa, né? A União Ibérica começa. E esse acordo com a nobreza e com a burguesia vai falar o seguinte, olha, Felipe, 2 reinos, então você governa, mas a gente cuida do Brasil, você cuida da Espanha, da América Espanhola e América Portuguesa, nós vamos manter as 2 coisas separadas. Ele fala, tá bom. Posso, claro. Aqui. Aqui, melhorou? Então, aí ele vai falar o seguinte, tá, só que aí o Tratado de Tordesilhas começa a ser ignorado, porque na verdade está separando o Tratado de Tordesilhas, que separava o que era de Portugal da Espanha, está separando o que é meu do que é de mim. Então a gente começa a ignorar o Tratado de Tordesilhas. Aí a Holanda, né, vai enfrentar um problema, porque a Holanda era inimiga da Espanha. Só que a Holanda tinha toda aquela questão para o comércio do açúcar brasileiro. Então a Holanda vai dizer o seguinte, bom, eu não posso ficar sem isso. Então a gente tem um problema. Tá? A gente tem um problema. Eu tenho disputas religiosas entre catolicismo e protestantismo, né? Eu tenho uma tentativa da Espanha controlar o comércio holandês, né? Especialmente ali no porto de Roterdã. Então a Espanha e a Holanda eram inimigas, eram rivais. Então a Espanha falou, ó, tudo bem, eu não vou interferir, não vou fazer nada. Tinha inclusive o juramento de Tomar, né? Tomar é uma cidade, o juramento de Tomar. E aí vai acontecer que o juramento de Tomar vai acontecer, mas apesar de ter jurado não interferir nas colônias portuguesas, ele vai proibir o comércio com a Holanda. Falou, ó, comércio com a Holanda vocês não fazem. E aí a Holanda vai ficar louca, os senhores de engenho brasileiros vão ficar loucos, porque vão ver a fonte de riqueza se esgotando. Então, o comércio do açúcar brasileiro, que tinha participação, é atingido,
Então, os holandeses invadem o Brasil para tentar romper esse bloqueio espanhol. Mas é uma invasão muito mal sucedida. É uma invasão que não é muito bem planejada. Eles vão invadir Salvador. Salvador era uma cidade de 5 mil habitantes, não tinha ninguém, né? Vão acabar sendo expulsos. Mas eles são expulsos de Salvador, mas eles têm uma sacada. Eles vão fazer o seguinte, eles vão pegar indígenas lá de Salvador e vão levar esses indígenas para a Holanda. Vão catequizar esses indígenas, vão apresentar os indígenas na corte holandesa, né? Vão lá, vão mostrar para o indígena o que é cidade, vão falar de Deus e tal, parará. Vão fundar uma empresa chamada WIC, Companhia das Índias Ocidentais, e vão invadir o Brasil de novo. Ao invadirem o Brasil de novo, né, dessa vez lá em Pernambuco, com os indígenas que eles conheciam, esses indígenas vão conversar com os outros indígenas agora aqui do Brasil, né, os indígenas que foram levados para Holanda vão conversar, vão voltar para o Brasil, vão conversar com os indígenas aqui no Brasil e vão estabelecer uma relação de paz entre holandeses e indígenas. Por isso que os holandeses são ajudados por homens como o Felipe Camarão, né? Que é um indígena que vai abrir o caminho para os holandeses. Né? E aí, essa relação vai permitir que os senhores de engenho, né, tenham um ambiente de paz ali, e aí o holandês chega no senhor de engenho e vai falar o seguinte, escuta, vamos fazer o seguinte, vamos fazer comércio. Porra, vamos fazer comércio. Mas e Portugal? Não, Portugal não. O papo é aqui, ó. Eu e você. Ah, então eu não tenho mais dívida? Não, você tem dívida. Eu vou renegociar a sua dívida direto comigo, sem Portugal. Você tem dívida. Veja, você tem dívida. Comigo, não com Portugal. Vamos renegociar as suas dívidas. Eu vou financiar você de novo. Ah, beleza, show de bola. Então vamos pra frente. Então vamos pra frente. Eu falei tudo naquele slide ali, mas é esse slide aqui que eu deveria estar mostrando. Então, vou refinanciar. Tentativa de romper, né, o bloqueio econômico, invasão da Bahia que não funciona, criação da Companhia das Índias Ocidentais, né, 1630 a 1654, invasão de Pernambuco. É aqui que funciona. Né? É aqui que funciona. E aí, quem governa é um cara chamado Maurício de Nassau. O Maurício de Nassau é um homem renascentista. Tá? É um homem renascentista. Ele vai chegar aqui no Brasil e vai falar, meu Deus do céu, que loucura é essa? Primeiro, que calor é esse? Ninguém aguentava o calor do Brasil. Ninguém aguentava o calor do Brasil. Eu sei, vocês falam, professor, é que você não mora no Rio de Janeiro. Cara, eu não moro no Rio de Janeiro, mas o Nordeste é zoado. Tá? Eu sei que toda a Baixada Fluminense aí, quando não venta, é uma loucura, né? Como dizem aqui no interior de São Paulo, é tão quente que a galinha já bota o ovo cozido. Né? É completamente impossível. Mas no Nordeste, Pernambuco, meu, impressionante. E os caras com aquele padrão de roupa europeia, Baixada é tenso o calor, não é? Isso aí, quente. Né? E tem toda uma questão de violência, de outras questões, mas é uma região que está muito com morro em volta, não é? Eu não conheço muito o Rio de Janeiro, sempre que eu vou só pro YouTube Space, eu desço naquele aeroporto ali do lado, no Santos Dumont, e vou 3 quarteirões até o porto. É mais longe, Baixada é mais longe do centro. A Baixada é lá longe, né? A Baixada é o que seria a periferia, né? Não é isso? Que tem ali o centro, daí tem Flamengo, Botafogo, daí ali a Zona Sul, mais para aquele lado,
não é? E aí você tem a Baixada na outra região lá pra cima. É isso? Não- Baixada assim, é mais ou menos de carro, dá uns 40 minutos mais ou menos do centro, só que sem contar com engarrafamento, né? Ah, tá. Eu diria É assim, é aquilo que sem não contar com acontece. engarrafamento, daria uns 40, 45 minutos. Puta, complicado. É o Galeão? O Galeão fica na Baixada? Ou é pro outro lado? Não, não. Fica longe daqui. Eu sou de Nova Iguaçu. Fica longe. Aqui é região central ou aqui é Baixada, ô Luanda? Onde eu tô é Baixada. Tá. O Galeão fica perto do centro. Nossa, uma vez por causa da neblina eu tive que descer no Galeão, levei uns 40 minutos pra chegar no. É, mas é isso, né? Era um dia normal. Bom, mas o fato é que é um calor louco. E aí o Maurício de Nassau ele manda umas cartas pros caras na Holanda e fala: gente, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Aqui não adianta. O trabalhador holandês mais valente não aguenta trabalhar meio-dia debaixo desse sol. É impressionante como o indígena tem que saber se virar para se proteger do sol. É impressionante como o africano trabalhando aqui aguenta. Esses caras são umas máquinas, porque é muito sem noção. Então, o problema aí que eles vão colocar é que precisa fazer tudo. Porque Recife não era nada, não tinha nada. Né? Então, vamos Olinda, né, na verdade. Vamos precisar chegar a construir ponte, porque não tinha ponte. Você tinha um pau amarrado de um lado para o outro do rio, e aí você tinha que pisar num barquinho e ir puxando o barquinho pelo pau para atravessar o rio. Quer dizer, um negócio maluco. Os romanos fazem ponte desde os gregos, romanos fazem ponte desde 300 antes de Cristo, e os pulhas dos portugueses não fizeram ponte, sabe? Não tinha uma ponte em Recife, uma loucura. Então vai precisar fazer tudo, urbanizar, construir, falar, vai embelezar. Não, é porque o cara constrói uma cidade. Ele constrói um jardim botânico. Um jardim botânico, né? Pra Xuxa passear com a Xaxa, quando a Xaxa era pequenininha. Não, não era isso. Jardim botânico não é para ser bonito, é para pesquisar espécie. É o que a gente chama de instituto agronômico nos dias de hoje, né? Os holandeses tinham isso no mundo inteiro. Então chega aqui e faz isso, faz um jardim botânico, faz ponte, faz um observatório astronômico, faz forte, né? Fortaleza, vai tomar um monte de medidas ali, embelezamento de cidades, né? E vai trazer artista. Para que trazer artista? Para conhecer. Então um artista ele vai retratar os indígenas, vai retratar os negros, vai retratar as frutas, vai retratar tudo aquilo que é tão incomum, tudo aquilo que é tão raro pros europeus, pros holandeses. E ao passo que eu retrato essas coisas, eu divulgo, quer dizer, e aí você vai conhecer como é que é no outro mundo, né, numa outra parte do mundo, e pode pensar se essa planta vai funcionar em determinado território, né? Porque essa planta é riqueza, é commodity, né? É o começo das commodities. Então, embelezamento, urbanização, iluminação, um monte de coisa e financiamento para os donos de engenho, que não tem as dívidas perdoadas, tem as dívidas refinanciadas, né? Mas uma outra coisa importante, liberdade de culto. Os judeus tinham pavor de vir para o Brasil, embora o Brasil fosse um território. Aliás, tem uma aula disso na plataforma. Embora o Brasil fosse um país, uma região muito propensa aos negócios, os judeus morrem de medo de vir para cá porque de repente vem a Inquisição, pega os caras e queima. Então os holandeses, muito mais sagazes, vão falar, ó, pode vir quem quiser, nós não vamos queimar ninguém, Inquisição não chega aqui, você quer ser calvinista, você quer ser luterano, você quer ser judeu, quer ser católico, venha e traga dinheiro. Venha e traga dinheiro. Né? E aí vem. Os judeus vêm, tem uma rua, inclusive, importantíssima, que era a Rua dos Judeus, que tinha um comércio muito intenso, especialmente de escravos, ali na Rua dos Judeus, em Recife. Tá? E aí,
liberdade de culto, mas o problema é que ele vai ser demitido em 1644, porque a Companhia das Índias entende que ele precisa fazer mais dinheiro. E ele fala, olha, não tenho como fazer mais dinheiro. Ele tem uma frase que é interessante, ele diz o seguinte, se você quiser fazer o Brasil, você tem que trazer o Brasil ao Brasil. Ou seja, se você quiser fazer fortuna no Brasil, você precisa trazer a fortuna para o Brasil. Porque aqui você vai ter que construir tudo do nada, não tem nada. Então não tem ponte, não tem estrada, não tem comércio, não tem porto, não tem. Então não adianta você achar que você vai chegar aqui e vai ficar milionário ou vai fazer um comércio riquíssimo. Só que quando o Maurício de Nassau é demitido, aí nós vamos ter um enrosco, né? Que eu vou contar só esse slide aqui, e aí nós vamos para deixar a expansão territorial para a próxima aula. Mas qual que é o enrosco? Vai chegar o próximo governante holandês aqui, vai passar a faca em todo mundo, do tipo, paga o máximo de imposto possível. Só que aí os portugueses, os senhores de engenho também, que não são besta, vão falar, escuta, mas você é holandês, eu sou português, não vou te pagar nada, vai embora. Então vem uma insurreição, né? Vem uma insurreição, vem uma revolta dos senhores de engenho que expulsa os holandeses do Brasil. O problema é que quando nós expulsamos os holandeses do Brasil, eles vão se estabelecer no Caribe e os holandeses pegaram um monte de territórios portugueses lá justamente na África. Então, os holandeses vão pegar territórios em África e vão pegar territórios no Caribe. Em África eles pegam escravos, no Caribe eles produzem açúcar. E os portugueses vão ter uma crise do sistema escravista aqui no Brasil, porque vão ficar com os escravos mais caros, porque tem uma oferta menor. Então é um nó. Então, no final do século XVII, a gente tem uma queda na produção de açúcar do Brasil, tem uma crise na produção de açúcar do Brasil, e para a sorte dos portugueses, no final do século XVII, nós vamos encontrar ouro aqui, né? E aí nós vamos passar o século XVIII explorando ouro, tá? O que gera uma riqueza monumental para os portugueses. Tudo bem? Aí eu acho que vale a pena vocês assistirem as aulas que a gente faria até aqui na plataforma, porque eu vou comentar esses quadros, tá? Do Franz Post, né? Esses retratos, quer dizer, as frutas, né? As casas, aqui a unidade fabril, o engenho, né? O engenho ali embaixo, os escravos, olha só, escravos indígenas, né? Toda essa questão. Aqui essa obra eu comento bastante, então aí eu acho que vale a pena você que não faz nada da meia-noite às 6, usar da meia-noite às 6 para assistir, eu acho que da aula 1 até a aula 7. Aqui, fala, Luana.